Gestor de frota veio, caiu de paraquedas, pegou aquele setor e ele tem uma expertise. Se ele veio do RH, ele tem a expertise dele de tratar com o Pessoas. recurso humano, com as pessoas. Se ele veio da segurança, ele vai tratar do esquema de segurança da frota, da cultura de segurança. Se ele vem do jurídico, ele vai procurar uma política de frotas para poder estabelecer as regras ali. Mas ele veio de um setor qualquer e pega essa bomba. Um passo a passo para ele começar. O que é que você imagina? Quais as ferramentas, as competências que ele precisa desenvolver para ele poder chegar nessa gestão integrada? Que eu acho que tem muita gente aqui que tá assistindo a gente que quer saber, mas como é que eu faço? Eu tô vendo vocês falando aí, mas tá. Como é que eu começo? Como é que eu Passo a começo? passo, né? Isso. Passo a passo. Acho bacana. É, eu acho que todo gestor, quando ele cai na área de gestão de frotas, a empresa já identificou a necessidade de ter uma pessoa responsável por aquilo. Isso. E se a empresa identificou a necessidade, é porque ela está sofrendo por algum motivo. Então, eu diria que o primeiro passo do gestor é ele identificar esse sofrimento, qual que é essa expectativa inicial para a função que ele foi colocado. Em paralelo a isso, que ele vá para o ciclo de desenvolvimento normal, né? Que ele vá buscar conteúdo, entender. Eu acho que quando o gestor de frota ele já tem essa expectativa, ele tem um ponto de partida. Mas paralelo a isso, e observando os conteúdos, a gente vai entender que ele vai precisar ter os indicadores básicos, que ele vai precisar ter controle para poder dar feedback sobre a operação. A gente já fez um evento sobre isso, eu falei bastante sobre indicadores, que eu costumo dizer que não pode passar da mão, tá? Eu aprendi isso com um diretor meu. Se a gente tem mais do que 5 indicadores, do sexto em diante a gente se perde. A gente não consegue fazer plano de ação efetivo, a gente constrói o plano de ação, ele não sai do papel. Então, que ele eleja lá de 3 a 5 indicadores que ele vai começar a tratar. E eu costumo dizer que o principal indicador de ponto de partida é rodagem. Meus veículos estão rodando dentro da minha expectativa, estão rodando a mais, estão rodando a menor, estão rodando dentro da jornada de trabalho, estão rodando fora da jornada de trabalho. Então, por quê? O principal motivo de utilizar um veículo é para ele fazer deslocamento. Isso. Então, se ele está cumprindo os deslocamentos que ele está previsto, beleza. Se ele está cumprindo algo a mais ou algo a menos, eu preciso corrigir. A partir daí, da rodagem, entendendo a rodagem, e aí seria o primeiro ponto, você vai entender o segundo ponto. O carro não roda sem combustível, tá? Então, como é que está se comportando a utilização do combustível? Os veículos estão todos dentro de uma média... É o principal insumo. Insumo, transporte. justamente. E aí, eles estão rodando todos dentro da mesma média. O custo de aquisição do combustível está dentro da realidade esperada. Por quê? Porque a utilização de combustível a gente tem dois vieses: comprar bem e gastar bem. Se a gente não compra bem e não gasta bem, a gente tem um custo alto. Se a gente só compra bem e não sabe se está gastando bem, a gente vai ter a falsa ilusão de que a gente está economizando. E se a gente consegue controlar a compra do combustível e a utilização do combustível, você está no cenário ideal. Porque eu sei que eu estou comprando bem, ao menor custo, e eu sei que a utilização do combustível está correta. Não estou dizendo que estão nas melhores médias, porque tem rota que o consumo é maior e tem rota Sim. que o consumo é menor. Então, você está dentro de um consumo adequado, pô, você está no cenário ideal de redução de custo. Aí a gente está falando de veículo. E aí a gente vai para o outro viés, que é o condutor. De que forma esses condutores estão sendo treinados? Como é que eles chegaram na empresa? Então, você vem aqui. Primeiro, a expectativa da empresa em relação à função. Depois, você vê se o veículo está sendo utilizado corretamente, na linha da rodagem, na linha da utilização do combustível. Isso aqui é premissa, isso é fundamental. Isso. Aí você vem para o outro viés, que é a principal variante para que isso dê certo, que é o cara que está entre o volante e o banco. Se aquele cara ali, ele não tiver alinhado com a expectativa da empresa e alinhado com as políticas, ele é o cara que vai sabotar o teu projeto. Porque ele é o cara que ele não vai cuidar da manutenção do veículo, ele não vai cuidar da calibração dos pneus, que vai provocar Provocar um consumo elevado. consumo elevado, ele não vai estar preocupado com
vamos dizer assim, com com cuidado com o veículo, que isso impacta diretamente na visibilidade da empresa, no custo por quilômetro rodado. E se esse cara não estiver satisfeito e não estiver ligado nas condições de segurança para a utilização do veículo, ele sabota tudo. Então, a gente precisa ter uma preocupação verdadeira com o colaborador. Eu aprendi nesses anos que eu estou que a gente não consegue fazer um jogo de gestão de frota cuidando só do veículo. Se a gente não cuidar, não trouxer para o cenário de gestão de frota o condutor e demonstrar para ele que ele é importante no processo e que o gestor de frota não está ali para poder atrasar a vida dele ou para burocratizar a vida dele e ele entender que ele, fazendo parte do processo, ele pode contribuir na construção, você não tem um processo que vai se desenrolar para uma entrega de resultado. Você vai ter sempre que estar administrando conflito. Apagando incêndio. Justamente. Então, você cuidou da expectativa da empresa, você cuidou das principais indicadores, os dois principais indicadores da frota aqui, que é rodagem, desempenho e compra de combustível no melhor preço, aí você cuida do motorista. Eu acho que esses são os principais passos que o gestor de frota deve dar na sua caminhada, no início da sua caminhada. A partir daí, você vai amadurecendo na gestão de frota. E aí vem a questão da gestão integrada. Como é que eu controlo a rodagem? Telemetria, rastreamento. Como é que eu controlo o consumo de combustível? Gestão de abastecimento. Como é que eu controlo a manutenção? Gestão de manutenção. Como é que eu controlo a roteirização? Gestão de roteirização. E onde é que eu boto isso tudo? Dentro de uma plataforma integradora que ela vai cruzar a minha gestão de abastecimento com a minha rodagem, com a minha roteirização. Opa, eu estou fazendo a melhor roteirização. Se eu estou fazendo a melhor roteirização, eu estou diminuindo minha rodagem, eu estou diminuindo meu consumo de combustível, eu estou melhorando meu custo por quilômetro. Então, é um novelo que você puxa um fio e se você continuar puxando o fio, você vai desenrolar aquele novelo todo. E isso é muito bacana porque isso acaba sendo involuntário para o gestor, porque se ele vai amadurecendo na gestão, ele consegue evoluir para esses indicadores todos, que eu reforço. Ele pode ter lá 100 indicadores, mas se ele não eleger 5 para poder ele tratar, e não precisa ser os 5 o tempo todo, tá? É isso que é muito bacana. As expectativas mudam na linha do tempo, a maturidade muda na linha do tempo, o teu condutor muda na linha do tempo, o teu perfil de frota muda na linha do tempo, o teu cliente muda na linha do tempo e o gestor de frota ele precisa estar se adaptando a isso, se ajustando, e com isso ele vai amadurecendo mais e ele vai entregando mais para a empresa. Exato. E assim, eu faço até um adendo em relação aos indicadores, que muitas vezes as pessoas têm uma tendência a achar que aquele menor valor ali em um certo indicador vai ser o melhor para a operação, né? A gente tem que entender, por exemplo, o menor tempo de entrega, o menor tempo de rota. Será que de fato é o melhor indicador, né? Pois é. A gente tem que procurar o menor ou o melhor. Por quê? Tá, ele faz ali o tempo de entrega muito abaixo, mas o cara tá acelerando lá de uma forma... Gastando muito para poder fazer isso. Gastando Se muito. expondo a risco. Se expondo a risco. Expondo a risco. Multa o tempo todo. Então, aquele tempo ali baixo resultou em um maior custo, né? Então, a parte de manutenção, porque o veículo não aguenta ficar ali acelerando o tempo todo, né? As peças acabam tendo desgaste maior. Desgaste prematuro. Então, assim, é entender como que eu posso olhar para os meus indicadores de uma forma que eu consiga entender além do que ele está me dizendo ali de forma de bate-pronto, né? Então tem uma análise muito subjetiva dentro da parte de análise de indicadores, né? As pessoas acham que é puramente olhar números e se ele está baixo ou está alto é o que ele tem de resultado. Mas tem que ver todo o contexto, né? Todo o que está ao redor, né? E justamente cruzar esses dados, como você falou, com uma tecnologia, uma plataforma que vai trazer tudo isso de forma integrada. A gente trabalha muito consultoria na Maxi Frota para poder viabilizar melhores resultados para a empresa, otimização de processo. E como todo consultor dá pitaco, né? Então, a gente chega geralmente na operação do cliente com as nossas crenças, as nossas experiências, e a gente acha que o que funcionou com o Chico vai funcionar com o Francisco. Exato. Então, a gente não pode ter essa perspectiva. A gente tem que ter a expectativa... A gente tem que colocar em expectativa o aprendizado. A gente tem que chegar numa empresa... Então, o gestor de frota tem que chegar na posição
tentando aprender, né? Aprender como é que funciona a operação, aprendendo com o cara da logística, com o motorista, que nem você falou, com a área de segurança. Quais são as dores dessas pessoas? Por isso que eu gosto de falar muito que o gestor de frota para baixo, ele tem diversos fornecedores e o público dele é o motorista. Mas para cima, ele tem diversas pessoas que têm expectativa em relação ao trabalho dele. Espectadores. E justamente, ele precisa entender qual que é a necessidade de cada um, a dor de cada um, de que forma que você pode contribuir para que você vá evoluindo na maturidade da tua gestão para entregar também para essas pessoas a necessidade deles. Porque o cara de segurança, ele vai querer acidente zero. O cara do fiscal vai querer contabilizar todas as notas. O cara do financeiro vai querer o menor custo. E o diretor vai querer que a gente atenda o cliente dele no menor tempo possível, com a maior qualidade possível, para que a gente fidelize o cliente dele. Porque é o que bota dinheiro no final do dia no bolso. E o cara da manutenção vai querer o carro para fazer a manutenção preventiva. E o cara da logística não quer parar o carro nunca. Então, o cara tem que estar equilibrando aquele cara. O gestor de frota, eu tenho essa imagem. O cara que fica Equilíbrio de equilibrando pratos. vários pratos para poder fazer o negócio acontecer. E isso é uma dinâmica que eu acho, né, no meu ponto de vista, eu já fui gestor de frota, eu acho uma dinâmica muito fascinante. Porque é uma coisa que você não tem rotina, você estabelece seus desafios e você corre atrás dele. E quando você consegue fazer a entrega desse desafio, é algo que é assim, super valorizado. Eu acho isso muito bacana. Acredito que seja o principal desafio da média gestão, né? É que você tem que entregar para cima e para baixo. Para baixo. Isso é bem desafiador. Você fica em cima do muro levando pedrada de tudo que é lado. Para cima, para baixo, para o lado. Então... Eu tô